Oi, irmãos, nós outros vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juan. Estamos estudando com muita tranquilidade o livro de Juan. Todas as vezes que uma pessoa vem para Cristo e começa a ler a Bíblia, sempre se indica o livro de Juan, porque o Evangelho foi concedido ao Senhor por el Senhor aos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e Juan, e os 3 escrevem muito sobre cada um com uma perspectiva diferente, pero Juan está com muito detalhe, falando especificamente sobre Jesus como o Hijo de Deus e mostrando seus últimos tempos, né, que ele passa em especial. Aqui, semana passada, nós hablamos no capítulo de número 6, hoje vamos a ler 16 hasta 21, os versículos. Muito curtito, pero o capítulo número 6 é uma história que se encontra também em São Mateus 14, de 23 a 36, e também em Marcos 6, de 45 a 56. Depois, se querem, era bom que pueda ler estas passagens também em casa, porque aqui se agrega, se amplia o entendimento, porque Juan habla de uma forma muito específica e não traz detalhes nessa passagem e nessa história. Pero os outros evangelistas trazem muitos detalhes e nós vamos falar um pouco sobre isso também. E assim também, quando vocês forem estudar a Bíblia, tem que ver, será que esta passagem que aqui está, outro evangelista já falou sobre ela, para que assim você venha comparar os textos e ver o que cada um dos outros pueda fazer mais e ajudar mais e acrescentar mais, né? Livro de Juan, capítulo de número 6, vamos ler o versículo de número 16. Juan 6, 16. Evangelho de São Juan, capítulo de número 6, versículo 16. Se encontraram? Sim? Vamos ler. Al anochecer, descenderam sus discípulos al mar, e entrando em uma barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaum. Estava já oscuro, e Jesus não havia venido a eles. E se levantava el mar com um grande viento que soplava. Quando haviam remado como 25 ou 30 estádios, vieram a Jesus que andava sobre el mar e se acercava à barca, e tiveram medo. Mas ele les dijo: Eu sou, não temas. Eles entonces com gusto le receberam e la barca, la qual chegou enseguida a la tierra a donde iba. Senhor, graças, nós te donamos, ó Pai, mais uma vez, por la oportunidade de estar em tua presença e de ler tua palavra, e pedimos, ó Padre, que tu Santo Espírito pueda falar com nós, que esta semilla venha achar um grande espaço em nosso coração como uma terra fértil. Senhor, em nome de Jesus, háblanos, Senhor, nesta noite, e que assim nós venhamos a querer viver milagros em tua presença. Em nome de Jesus, amém. Solamente para explicar, eu vou volver um pouco no capítulo da semana passada. Na semana passada, falamos sobre a multiplicação de los panes, também no capítulo número 6. Jesus está ensinando, Jesus está predicando, Jesus está sanando muitas pessoas, Jesus está mirando aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, e Jesus está vendo o tempo passar, e está vendo que as pessoas não vão para suas casas, já está tarde, já é quase noite, e ele não quer despedir as pessoas, porque não vão desfalecer no caminho, vão desmaiar e não vão ter o que comer. Então Jesus agora vai fazer seu primeiro grande milagro
de la multiplicación de los panes y de los peces. Así como Andrés trae aquele muchacho que tem 5 panes e 2 peces, o Senhor nos invita a colocar em suas manos o pouco que nós temos para que Ele pueda fazer a multiplicação e assim fazer o milagro e distribuir em nossas manos para que nós venhamos a distribuir para tantos outros. Passado isso, aqui o final del versículo 15, entendendo Jesus que iban a venir para apoderar-se de ele e hacerle rei, volvió a retirar-se al monte ele solo. Jesús, agora, depois que hecho la multiplicação de los panes e de los peces, ele mirou que a multitud queria colocar a ele como rei. Por quê? Porque aquela multitud, em sua grande maioria, queria solamente as coisas, as bendições materiais, o pão, o peixe, a sanidade, a resolução do problema imediato. Pero o Senhor estava ensinando sobre as coisas do reino de Deus e queria não solamente porque poderia fazer milagros e resolver os problemas de agora, pero não somente isto. Então, como aquelas pessoas queriam, e Jesus sabia que queriam exaltar a ele, ele foi se retirar ao monte para orar. Pero o capítulo de número 14 do livro de Mateus, aqui Juan não vai falar, só vai falar que ao anoitecer descenderam seus discípulos ao mar. Por quê? Aqui está falando só que quando chegou a noite, eles foram para o mar, foram para o barco. Mas não foi somente isso. E no versículo 14, é quase que Jesus está forçando, obrigando os discípulos a entrarem na barca, enquanto ele ia terminar o trabalho, despedindo as multidões e indo ao monte para orar. Por que isso? Porque os discípulos não estavam com seu coração preparados para ver Jesus rechazar a honra e a glória de los homens. Sim, porque os homens queriam fazer Jesus rei como os judeus queriam, um Messias político, um Messias para resolver os problemas de agora, de aqui, da terra. E assim os discípulos também em seus corações queriam ver Jesus exaltados, mas aún não era o tempo do Senhor. E por isso Jesus foi a sair a ter um tempo de intimidade com Deus. As pessoas querem o sucesso em la vida, a realização, ser bem-sucedidas, pero não querem a comunhão com Deus. Jesus não queria ser reconhecido por las pessoas, mas não abria mão de estar em comunhão com Deus, em seu quarto, em seu hogar, de trabalho, às vezes indo e vindo de uma casa a outra. Nós temos que manter nosso lugar de comunhão com Deus em nosso coração. Jesus se retirava, porque a pessoa que não está preparada para o sucesso público, aí que tem uma lição. Como os discípulos não estavam preparados para ver Jesus ser exaltado, porque isso traria orgulho, soberbia em seus corações, o que o Senhor foi a fazer agora? Ensinar uma grande coisa para eles através da tormenta. Todas as vezes que nós não estamos preparados para o sucesso em alguma situação, o Senhor vai nos levar a uma tormenta para se preparar nosso coração. Todas as vezes que nós não estivermos preparados para acontecer, para ser, para receber a bendição e a exaltação que Deus vai fazer para a glória de Ele em nossas vidas, Ele vai primeiro nos levar a um lugar de provação, a um lugar de tormenta. E se continuamos não estando preparados, se continuamos a não querer cambiar nossas vidas, Ele sempre vai a ter um momento de tormenta, porque na tormenta nós nos tornamos mais dependentes. Está compreendendo? Mi portunhol está muito terrível hoje, irmã.
Sí, sí, lo entiendo, hermano. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy llorando, no tengo más a qué recorrer a la medicina, no tengo más como recorrer a mi patrón, no tengo más como recorrer a la plata, no tengo más como... las opciones se cerran y solo tengo a Dios. Y así es la tormenta. Entonces Jesús fue a orar. Aquí va a decir solamente en Juan que estaba de noche, ya muy de noche, y los discípulos fueron al mar. ¿Qué mar es este? El mar de la Galilea. El lago de Cafarnaum. La Galilea de los gentiles, la región que tenía muchas ciudades como Nazaré, como Cafarnaum. Ustedes conhecem aquela região do outro lado de Decápolis, que são 10 cidades, onde Jesus estava realizando seu ministério. Ali em meio teria um lago, era chamado de mar, mas era um lago muito grande, né? E de um lugar a outro se passava, e ali tinha muitos pescadores, pero venia ventos de muitos lugares que se encontravam e às vezes mexiam as águas como ondas. Então, é possível que esses discípulos indo, obedecendo, porque muitas das vezes é melhor estar em obediência com Jesus em meio da tormenta do que estar em meio do sucesso da vida sem Jesus. E assim eles foram em obediência a Jesus, entraram no barco e foram a navegar. O texto de Juan está dizendo que iam cruzando o mar hasta Cafarnaum. E já se levantava no mar um grande vento, era escuro. Quando haviam remado como 25 ou 30 estádios, eles estavam cerca de 5, 6, 7 quilômetros, quase no meio do mar. Hermanos, em meio do mar. Eu ouvi isto hoje, eu preciso compartilhar com vocês. Muitas das vezes nós pensamos, não vou conseguir ir adelante, porque parece que eu parei no meio do mar, e a hora que se é levantado, uma tormenta, uma grande tormenta, e o texto de Marcos vai dizer que as ondas batiam contra o barco, e estava quase a naufragar o barco, estava onde? No meio, irmão, no meio, você tem duas opções, ou vuelve, ou vai para frente, ou volta atrás, ou vai para a direção que o Senhor tem te ordenado. É a mesma distância. Nós outros é que temos que escolher, continuar na obediência ao Senhor. Estamos em meio. Não compreendi direito. Irmão, eu já estou há 3, 4 horas trabalhando. Ainda tem mais hoje, 4 horas. Está no meio. Parar a hora, volver, não é ser volver. Terminar as outras 4 horas trabalhando é melhor. Irmã, eu estou há uma semana já esperando uma contestação. Espera duas. Espera duas, irmã. Irmã, há uma enfermidade que está há 1, 2, 3 anos. Irmã, está no meio. Vamos esperar mais 3. Hermano, mas eu já estou orando por meu filho, por meu esposo, por minha esposa há 10 anos. Já não está mais no empeço, no começo, já está no meio, já andou um pouco, já está melhor do que quando começou. Agora vamos continuar que ser mais 10 anos. Com Jesus nós todos vamos conseguir vencer a tormenta. Aleluia. Nós todos vamos conseguir vencer a tormenta. Estamos no meio. Estamos em meio de nossa caminhada, em meio de nossa vida, e já temos Cristo. Estamos vivendo em obediência a Ele. E eles estavam no meio. E o mar batia contra os barcos, Marcos vai dizer. E o mar e o vento, Mateus vai dizer que o vento era muito grande. Mira, aqui vamos a ver que Jesus, na quarta vigília da noite, na quarta vigília da noite, Mateus 14, mira isto. Mas a la quarta vela da noite, Jesus foi a eles andando sobre o mar. Aleluia. Aleluia.
Você pode estar no meio de uma tempestade financeira. Você pode estar no meio de uma tempestade emocional, uma tempestade, uma tormenta em sua pareja, em seu casamento, uma tempestade de enfermidade, uma tormenta de visa, de documentação. Você pode estar no meio de uma tormenta profissional, um momento de dificuldade, seja qual seja. Muito tempo, Juan falou que quando se estava à noite, eles foram ao mar. Mas o texto de Mateus vai dizer, 14, que a quarta vigília da noite. Para que nós venhamos a entender isso, os judíos separavam as partes da noite em 4 vigílias de 3 horas. De 6 às 9, primeira vigília. De 9 à meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. De 3 da manhã a 6 da manhã, a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, o que tem na vigília da noite? A quarta vigília da noite. Você sabe, Juan? É chamado a hora do lobo. Como se chama lobo? É animal. Wolf. É lobo? É o mesmo? Wolf? Wolf é lobo? É lobo em espanhol? A hora do lobo, porque é a hora que mais se há manifestações malignas. É a hora que há mais assassinatos, é a hora que mais tem suicídios, é a hora que as pessoas mais estão se drogando, se prostituindo, é a hora que mais o diabo está agindo. Por quê? Porque é a hora do dia que mais está escuro, obscuro, em tinieblas, que não tem luz. É a hora que mais tem frio, é a hora que mais tem medo. Aquelas pessoas que estão dormindo, é a hora que elas estão mais profundo, mais deep, em dos sonhos, é a hora que temos mais, os judeus pensam até mesmo que o corpo entra em uma atmosfera tão profunda que é como se fosse uma morte. É por isso que eles, todos os dias, quando começa o dia, eles agradecem ao Eterno, ao Senhor, Criador do Universo, por restaurar sua alma, seu corpo, porque é como se você vencesse mais um dia a morte. Assim nós temos um motivo para alabar em nome do Senhor por na manhã, quando nós levantarmos, muitas pessoas vão se deitar hoje e não vão se levantar, vão vencer. Depois da quarta vigília da noite, a parte mais em tinieblas, mais obscura, vem a aurora, a primeira parte da manhã, com os primeiros raios do dia, que vem brilhando sobre as tinieblas e traindo a esperança. E assim como então, a quarta vigília da noite é um tempo obscuro, frio, de grande cansaço, de sonho profundo, onde mais ocorrem esses assassinatos e suicídios, quando mais se manifesta Satanás, também é a hora da oração. Em Brasil tinha um corito que se hacía assim: de madrugada que a gente vai buscar poder, de madrugada que a gente vai buscar poder. Los días son difíciles, pero orando el creyente no cae. Vai. Los días son difíciles, pero orando el creyente no cae. Oração. E também há manifestação. Há um dito em Brasil que se diz que por la madrugada, a linha, como se diz fila? Em linha. Como se diz quando a pessoa está em the line? Em fila? En la fila? Sim, a fila por la madrugada, por la mañana, é menor. Então, há uma contestação maior para aqueles que estão buscando em la madrugada. Em la quarta vigília da noite também é um lugar de encontro com o Senhor, de renovo e de expectativa del dia que vai amanhecer e o sol que vai volver a brilhar sobre nossas vidas outra vez. Outra vez. O Senhor tem propósitos para nós. Jesus vem. O que está vindo em meio da tormenta?
em meio da dificuldade, em meio das ondas, das olas, né? Olas do mar que estão batendo contra a barca, em meio do vento que está soprando contra os discípulos. O que está vindo de direcionar eles? Mais problemas? Hermanos, nós outros às vezes temos tantos problemas que em meio da dificuldade, o que pensamos? Depois de um problema, vai vir outro maior. Pero nem sempre vem outro maior. Não, em meio do problema, a hora em meio da tormenta, estava vindo Jesus. Amém. Aleluia, estava vindo Jesus. Eu não sei o que você está esperando, se é outro problema ou se é a solução. Se é a solução, não é muitas das vezes como nós outros pensamos, como nós outros queremos, mas a solução está em Cristo Jesus e Ele está andando sobre as águas. E tu vieram o quê? Medo. Medo. Por quê? Pensaram que era um fantasma. Se descia Marcos. Vamos mirar o texto. Hã? Aqui, ó. E os discípulos viendo-lhe andar sobre a mar, se turbaram, dizendo, versículo 26 de Mateus 14, és um fantasma, e deram voces de medo. És um fantasma. Hermano, a cultura judaica também tinha suas mitologias. As pessoas também creiam em los fantasmas, em los espíritos malos que veriam assombrar os outros. Só há o Espírito de Deus. Todo qualquer outro espírito, que é o espírito de minha abuela que morreu, que não, irmãos, são espíritos malos que querem se passar por pessoas, ou a Bíblia diz que passam até mesmo, se possível, por ángeles de luz, para enganar aqueles que não estão atentos. Só é o Espírito do Senhor. Não, e o que venia é um fantasma, é um espírito malo, minha superstição não pode ser maior do que por el medo, do que a revelação que eu vou ter em meio da dificuldade. Aqui, mais uma vez, eu miro e eu vejo que a turbação, a dificuldade tem um fim pedagógico, que o Senhor tem uma ensinança para ser a minha vida e a sua vida em meio da tormenta, aumentando-me fé. Aumentando-me fé. Não tenho, é pequena, Senhor. Ajuda-me, dá-nos a fé, Senhor. Dá-nos a fé, Senhor. É pequena, não consigo só ver a tormenta, só ver as oslas, só ver a dificuldade, só ver o mar que está quase fazendo o barco naufragar. Pero Jesus está vindo caminhando sobre o mar. Ele está vindo caminhando sobre o mar. E aí Pedro vai dizer, no versículo 28, depois que Jesus falou, não temas, sou eu. Você lembra, vocês não estavam aqui semana passada, quando eu estava predicando, e eu falava sobre esse eu sou. Eu sou. Sim, Jesus está falando, porque no capítulo número 5, eu creio que vocês estavam aqui quando eu falei, Jesus estava dizendo, eu sou. Ele estava dizendo que ele habla o que ele ouviu o Padre falar, que ele hace o que ele mirou o Padre fazer. Oh, aleluia! E que ele é um com o Padre, que Jesus está falando agora com os discípulos na barca, em meio da tormenta. Eu sou el Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão do cielo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a puerta de las ovejas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdadeira vide. Ele é, eu sou. Quem é este? Em outra passagem, duas manifestações de tormentas, nós outros vamos ver em Mar de Galileia. Um pouco antes, Jesus está descansando, dormindo em la barca, em outra passagem, e vem uma tormenta. E os discípulos dizem, Maestro, não te tocas que nós vamos perecer? Esto é Marcos 4. Maestro, não tienes cuidado que perecemos? Levantando-se ele, encrepou o vento e dijo ao mar, caia, e emudece. E os discípulos ficaram atormentados. Quem é este que hasta o vento e a mar lhe obedecem? Ele é Jesus.
Ele é autor e consumador de nossa fé. Ele é aquele que pode fazer el hijo de la viuda de Naín ressuscitar, la hija de Jairo ressuscitar. Ele é aquele que sanou a suegra de Pedro. Ele é aquele que ha hecho levantar o paralítico de Cafarnaum. Ele é aquele que donou vida novamente a Lázaro. Ele é a ressurreição e a vida. Esse é nosso Jesus. Vou invitar você a abrir Apocalipse comigo. Abre rapidinho. Apocalipse 1. Vou ler alguns dos textos que o próprio Jesus está falando quem ele é. Quem é este que hasta el viento e el mar lhe obedecem? Que hace los paralíticos caminen, los sordos escuchen, que los ciegos vean. Quem é este que hace estéril la madre de los hijos, que hace los endemoniados liberados, hace que las puertas se abram? Ele é Jesus. Versículo 5 hasta el 18. Só acompanha comigo aqui, ó. E de Jesucristo, ele é testigo fiel. Quem é este? Ele é testigo fiel. Quem é este? Ele é primogênito dentre os mortos, que é ressuscitado. Quem é este? Ele é o príncipe do rei da terra. Quem é este? Aquele que nos amou. Quem é este? Que levou nossos pecados com tu sangue. Quem é esse? Que nos hecho reis e sacerdotes para Deus e Padre. Quem é esse? Aquele que tem a glória e é império para sempre e sempre. Amém. Quem é este? Aquele que vem nas nuvens. Quem é este? Aquele que todos os olhos verá. Quem é este? O que nos foi traspassado. Sim, e todos os linagens da terra se lamentarão sobre ele. Um dia Israel vai reconhecer, porque Jesus vai aparecer conforme Zacarias 12. Que heridas são essas tus manos? E Jesus vai falar: heridas que eu tive na casa de mis amigos. Quem é este? É o homem de las manos furadas. Quem é este que traspassaram? Quem é esse? Aquele que é amém, a qual todas as nações, por sua palavra, nós outros podemos dizer: eu concordo, é verdadeiro, é fiel. Quem é esse? Quem é esse? Ele é alfa e ômega, ele é fim e é princípio, ele é o Senhor, é aquele que veio e que há de venir, ele é todo poderoso. Sim, ele é aquele que nos invitou a ter paciência nele e a participar de sua tribulação, como os discípulos estavam participando agora em meio do mar da Galileia. Quem é este que eles miraram primeiro em Marcos 4? Eu fui ao Espírito e no dia do Senhor e ouí detrás de mim uma grande voz como de trombeta que descia: eu sou o alfa e o omega, o primeiro e o último. Escreve em um livro o que vês e envia a las 7 igrejas que estão em Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E me volvi a ver a voz do que falava comigo, e vuelto vi 7 candelabros de ouro, e em meio de eles 7 candeleiros, um semejante ao Hijo del Hombre. Quem é este? Ele é o Hijo del Hombre, que está vestido com uma roupa que chegava hasta os pés, ceñido por los pechos com uma cinta de ouro, e sua cabeça e seu cabelo eram blancos como a lana blanca, como a neve, e seus olhos como llama de fuego, e seus pés semejante a latão fino, ardientes como em um horno, e sua voz como o ruído de muitas águas. Quem é este? Aquele que tem em sua destra, sua mano, as 7 estrelas. Quem é esse? Aquele que de sua boca sai uma espada aguda de los 2 filos, que é a palavra de Deus, e seu rosto era como o sol quando resplandecia em sua força. E quando eu le vi, caí como muerto a seus pés. E ele puso sua destra sobre mim, dizendo: não temas. Lo mesmo que disse aos discípulos: não temas, eu sou. Quem é este? E quando Jesus acalmou o vento e o mar, os discípulos perguntaram. Aqui Apocalipse está descrevendo quem ele é. Ele é o primeiro e o último, ele que é vivo e que ha sido muerto, pero vivo agora está.
y el vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Señor. Después va a mirar esto. Él es el Señor. Él es el Señor Jehová, el Dios de creación. Él es el Señor Jehová, Dios poderoso, Señor de Gilead, la roca eterna. Él es el Señor que te puede cambiar. Cante aleluya, oh aleluya. Cante aleluya, cante aleluya. Él es Señor Jehová. Hermanos, muy gloriosa. Yo no sé si usted puede sentir, yo gustaría que usted pudiese sentir la presencia de nuestro Señor y amigo. Yo no sé, porque no miro oslas aquí, no estoy mirando mar, no estoy oyendo el viento aquí, pero dentro de mi corazón muchas de las veces tiene una tormenta, pero Jesús está aquí para acalmar nuestros corazones y sacar y quitar y mover para afuera todo medo. O que é medo? O que é medo? Temor. Temor. Pero temor en la vida es bueno. Nosotros tenemos que ter temor del Señor. E el temor al Señor nos ayuda a conocer más a Él y su palabra, para obedecer más a Él y errar menos, hacer menos cosas erradas y así acertar más y glorificar más a tu santo nombre. Entonces, está cierto, pero aquí esta palabra, gracias, pero aquí esta palabra medo es fobia, fobio. En espanhol também é diferente. Fobia. Sí. Por en fuga por el terror. Por en fuga, fugir, amedrontar, ficar com medo, ser surpreendido por el medo, estar dominado por el espanto, aterrorizado por sinales e acontecimentos estranhos, o que os discípulos estavam vivendo. Esto é o original del griego de la palavra medo. Não temos, Jesus está falando. Você não pode deixar o medo venha te amedrontar. O medo nos paralisa. E se nós estamos em meio, não podemos volver atrás. Temos que continuar adelante hasta Cristo. Nós não podemos estar paralisados. Devemos continuar em Cristo. Por isso Jesus falou. Aqui está, solamente dizendo: Eu sou, não temais. Eles então, com gosto, lo receberam na barca. É o que Juan está dizendo. Juan, que é muito detalhista em muitas áreas, aqui está falando chiquito, pouquito. Pero Mateus não. Mateus está dizendo para nós outros que Pedro, que tinha um ímpeto mais forte, está falando: Senhor, se és tu mesmo, hace que eu venha andar, vaya a ti sobre las aguas. Mande que eu vaya a ti sobre las aguas. Esto é tremendo. Sabe o que Pedro estava falando? Senhor, ele poderia pedir qualquer coisa. Acalma a tempestade. Você já parou a tempestade lá outra vez? Acalmou o vento, o mar. Agora não, agora Pedro está, manda que eu vaya hasta ti por sobre las aguas. Porque Pedro sabia que segundo a ordem de Jesus, Ele vai nos donar poder para realizar aquilo que Ele nos mandou fazer. Eu tenho 4, você tem 2, pero foi Ele que nos ordenou a estes ninhos. Ele vai nos dar capacidade para poder criá-los e exaltar o nome do Senhor. Essa é uma tarefa. Toda tarefa que o Senhor vai nos donar, toda orientação que o Senhor vai nos donar, tudo Ele vai nos conceder o poder, a autoridade e todos os instrumentos que nós necessitamos, aunque seja difícil, para ser o que Ele quer. É por isso que Pedro está dizendo: Senhor, mande, porque se você der a ordem, eu vou. E Pedro foi, irmão, e começou a caminhar sobre as águas. Tu voz me chama a las aguas.
onde mis pies podem falhar. Então, em meio do medo, muito medo, hermana, muito medo em meu coração de fazer algumas coisas, pero nós não podemos ser limitados ou viver nossas vidas em função do medo, mas em função da ordem de Jesus, em função da palavra de Jesus, em função da vontade de Jesus, da vontade de Jesus, e a ser o que Ele está mandando. Se Ele mandou, vem, o que Jesus falou, Pedro falou, manda de eu ir, e Jesus, vem. Temos que ter coragem de obedecer. E ele foi. Pero ouindo o vento, ouindo e vendo o vento forte, tuvo medo. Hoje eu estava estudando e ouvi umas mensagens, uma mensageira falando uma coisa muito interessante. Muitas das vezes nós outros damos ouído àquilo que não era para ouvir. Irmão, você vai começar um trabalho novo? Será que vai dar certo? Irmão, você vai mudar de casa, cambiar de moradia? Será que é um bom lugar para você morar com tua filha? Irmão, você vai sair do país e vai para os Estados Unidos? Será que não vai ter problemas? Sempre vamos ter problemas, mas problemas maiores vêm quando nós ouvimos ao que não era para ouvir. Ouvimos o vento. Será que esta pessoa vai ser, esse problema de saúde vai ter resolução? Vai ter solução? Será que eu vou conseguir pagar a renta na semana que vem? Será que eu vou? Não sei. Muito vento vem e aí nós outros quitamos nossa mirada de Cristo e vemos o vento porque estamos ouvindo que ele é forte. Não sei, temos que fazer como loucos muitas das vezes. Você viu o que falaram de você? Não vi. A pessoa não gosta de você, ou não sabia. Hermana, e este trabalho, será que vai dar certo? Não sei, vamos tentar. E vamos passar por cima do vento. Não vamos mirar o vento. Não vamos a parar nossa atenção no vento, pero em Cristo. Porque quando nós outros miramos o vento, o texto vai dizer que Pedro, mirando o vento, começou a ungir. Bonito. Muito bonito, hermoso. E vendo o vento forte, tuvo medo. E começando-se a hundir, viu vozes dizendo: Senhor, salva-me. Irmão, começando a hundir, não entendia todo hundido, você disse todo afundado, todo hundido, não entendia todo, começando-se a hundir, clamou. Muitas das vezes nós outros temos a oportunidade de clamar: Senhor, socorre-me. As coisas não acontecem porque nós outros vamos primeiro buscar. Estou com dor de cabeça, vou tomar um Advil ou uma dor de corpo. Sim, não é pecado, mas por que não podemos orar primeiro? Buscar a Deus acima de todas as coisas primeiro é o mais importante. É a primacia, é o que nós devemos buscar. Se Pedro estava clamando: Senhor, salva-me, e Jesus estendeu sua mão. Isaías 41:13 disse: Não temas, eu sou contigo, eu te tomo por la mão direita, por la destra, e te ajudo. Se está cumprindo em Pedro esta palavra agora, está cumprindo em nós outros também essa palavra hoje, porque o Senhor continua com sua destra estendida para mim e para você. Mas nós outros temos que clamar: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Estou hundindo, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu até tive coragem. Pessoas falam que Pedro teve pouca fé. Sim, teve pouca fé, mas também teve coragem para poder pôr seus pés sobre as águas. E estava andando sobre as águas, andando solo sobre as águas. Pero quando mirou o vento, quando ouviu o vento que era forte,
começou a hundir, começou-se a hundir, mas agora Jesus lhe ha salvado. E ele volviu, irmãos, à barca. Como? Andando sobre as águas. Com quem? Com Jesus agora ao seu lado. Irmãos, se eu estou andando solo sobre as águas, em el poder de sua palavra, eu tenho que mirar a ele, não ouvir ou mirar ou ver o vento. Mas se eu começar a hundir, eu posso clamar: salva-me, Senhor, aumenta-me fé, Senhor. Ele vai me ajudar e eu vou ver a hora. Ninguém habla sobre isso, mas Pedro volviu ao barco andando sobre as águas. Mas agora com Jesus, você e eu fomos chamados a ir mais deep, mais profundo, a go more deep, a lugares não superficiais, a romper em meio das tempestades, porque a tormenta, a tempestade foi a grande oportunidade que Pedro teve em sua vida de viver sua maior experiência de todos os tempos. Essa é muitas das vezes sua dificuldade, sua aflição, sua angústia, seu choro, mas é a oportunidade que você tem de andar com Jesus sobre as águas. E assim eu creio, irmão, que nós também podemos andar sobre as águas, porque isto é para mim, para você que está mirando essa película e vídeo, é para todos nós outros, aqui na cidade de Ana, em todo o estado de Texas, Estados Unidos, em Centro-América, em Sudamérica, África, Ásia, Europa, em todos os lugares, nós podemos crer que com fé, nós com Cristo podemos andar sobre as águas e viver milagros e coisas extraordinárias, aún que na tormenta. O texto não habla que Pedro andou e a tormenta parou. O texto não habla que depois que Jesus salvou e Pedro volviu a andar sobre as águas, indo em direção ao barco, a tormenta parou. Mas o texto diz que quando entraram no barco, sossegou o vento. Quando ele entrou no barco, sossegou o vento. Mas ele teve que andar até o barco, andar sobre as águas, em meio do vento, em meio da tormenta, em meio da aflição. E eu creio que o Senhor vai nos ajudar a passar por essa dificuldade. Eu sou, não temas. Nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Aunque seja a quarta vigília da noite, aunque seja um momento de grande dificuldade, de turbar nosso coração, de angústia, de grande aflição, quando se calmar o vento, a única coisa que vai restar em nosso coração e em nossos lábios é o que aconteceu com os discípulos. Mateus 14:33. Então os que estavam no barco vieram e lhe adoraram, dizendo: verdadeiramente eres el Hijo de Deus. Que em nossa boca, mesmo em meio da tormenta, mesmo em meio da angústia, mesmo em meio da turbação, puedas sempre estar numa adoração, dizendo: Tu és o Hijo de Deus, Tu eres poderoso, Tu eres glorioso, Tu eres soberano, Tu eres aquele que multiplica o pão, Tu és o pão que descende do céu, Tu eres mi Salvador, mi Redentor, aquele que por tu sangue perdonou meus pecados, Tu eres o amado de minha alma. Salva-me, Senhor, e ajuda-me a andar sobre as águas. Em nome de Jesucristo. Em nome de Jesucristo. Senhor, graças nós te damos por esta palavra. Nós, ó Padre, em meio de muitas turbações, estamos passando por esta vida, como aqueles discípulos que aprenderam a lição, que antes de serem reconhecidos, eles iriam passar por uma experiência de fé. Jesus perguntou a Pedro, porque ele tinha tão pouca fé: aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta nossa coragem, nosso valor de ir sobre as águas, pero nossa atenção, em meio a tantas distrações, continue sobre Ti, Jesus. Que nossa mirada, nossos olhos estejam sobre Ti, Jesus. Não sobre as dificuldades, sobre o vento,
sobre o que hablam para nós outros, a televisão, a rádio, a cultura, os familiares, as pruebas, os bios. Muitos vientos vêm, ó Padre, nos a ser distraídos, pero estamos com nossa mirada em Ti, Jesus, e vamos a caminhar sobre as águas. Cremos que o Senhor pode nos ajudar se desmaiarmos, pero nos ajuda, ó Padre, a estar com nossa mirada em Ti, e nos ajuda a caminhar de volta ao barco, porque cremos que depois o Senhor vai acalmar tudo, sossegar o mar e o vento, mas andar junto com você, Senhor. Porque assim nós teremos sucesso em nossa vida, andando contigo, porque por ti, de ti e para ti são todas as coisas. Bendiga esta família que conosco está, Senhor. Bendiga as famílias de Ana, Senhor. Bendiga minha família, Senhor. Bendiga-nos, ó Padre, e nos ajuda a andar sobre as águas. Guia-me para que tudo em ti confie. Por las águas eu camine, por onde tu me llames. Leva-me mais fundo do que já estive, e mi fé será mais firme, Senhor, em tu presença. Levante suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a venida de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos digamos amém. Amém.